Olá, pessoal. Neste vídeo, vou falar sobre o ICMS incidente em operações interestaduais entre contribuintes, especificamente quando a mercadoria adquirida for para uso ou consumo ou para o imobilizado. Neste tipo de operação, sempre há dois fatos geradores do ICMS. O primeiro, calculado para o estado de origem, utilizando-se a alíquota interestadual de 4, 7 ou 12%. O segundo fato gerador é na chegada da mercadoria ao destino, calculado pela alíquota interna do Estado destinatário. Claro que aqui, como em qualquer situação, tem que ser respeitado o princípio constitucional da não cumulatividade. O que foi pago de ICMS aqui no estado de origem deverá ser usado como crédito para abater, para diminuir o ICMS devido ao estado destino. Logo, o Estado destinatário não fará jus ao imposto correspondente a toda a alíquota interna. Ele terá direito, na verdade, ao imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Esse imposto nós chamamos comumente de diferencial de alíquota. Há quem chame também de FAO, mas não vou usar aqui esta nomenclatura de FAO para não confundir com a situação em que o destinatário é consumidor final, só que não contribuinte. Isso porque a maneira de fazer o cálculo nas duas situações é diferente. Afinal de contas, a Lei Complementar 190 de 2022 estabeleceu de vez a base de cálculo dupla para o cálculo do diferencial de alíquota. Para fazer uma demonstração prática do cálculo, vamos representar aqui o documento fiscal para esta situação. Temos aqui operação interestadual, destinatário adquirindo mercadoria para imobilizado. Aqui já tem calculado 12% para o estado de origem. E o cálculo do diferencial de alíquota aqui, o que era feito anteriormente, de forma bastante intuitiva, era simplesmente pegar a base de cálculo, que já foi utilizada na origem, e aplicar sobre ela a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. No caso aqui, 18% de alíquota interna. Então, o percentual da diferença de alíquota vai ser 6 vezes R$ 1.000, o diferencial de alíquota seria R$ 60. O novo cálculo não é dessa maneira que se faz. Para entender este novo cálculo aqui, deixa só eu mostrar rapidamente uma outra forma de fazer este cálculo aqui, onde a base de cálculo é única. Com matemática elementar, pode-se demonstrar que aplicar o percentual da diferença sobre a base de cálculo é a mesma coisa de se calcular na forma de débito e crédito. O débito feito a 18% e o crédito feito a 12%. Então, no caso aqui, vamos ficar com um débito de 180, um crédito de 120, claro que o valor vai dar R$ 60. E é com base nessa outra forma aqui que vamos entender melhor este novo cálculo do diferencial de alíquota. O principal é entender que os 18% da alíquota interna não pode ser aplicado sobre esses R$ 1.000, que é a base de cálculo de origem. Vamos ver primeiro o que diz aqui a legislação. A Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir, que traça normas gerais de ICMS, foi alterada recentemente pela Lei Complementar 190 de 2022, e no artigo 13 fala sobre a base de cálculo. Base de cálculo, nas hipóteses dos incisos 13 e 15, caput do artigo 12 será a seguinte: artigo 12 tratam dos fatos geradores, nas situações em que ocorre a possibilidade de cobrar diferencial de alíquota, que é na utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro estado e não esteja vinculado à operação ou prestação subsequente. Um serviço de transporte, frete, por exemplo. E também na entrada no território do estado de bem ou mercadoria oriundos de outro estado, adquiridos por contribuinte, destinados a uso, consumo ou ativo imobilizado. Pois bem, então, no caso em que se pode cobrar o diferencial de alíquota,
Como é a base de cálculo? A linha A será o valor da operação ou prestação no estado de origem para o cálculo do imposto devido a esse estado. E será o valor da operação ou prestação no estado de destino para o cálculo do imposto devido a esse estado. Então, claramente aqui estão estabelecidas duas bases de cálculo nesta situação, uma para a origem e outra para o destino. Para entender melhor esse valor da operação aqui, veja o que diz o parágrafo 1º desse mesmo artigo 13. Integra a base de cálculo o montante do próprio imposto, ou seja, o ICMS é o imposto por dentro, inclusive na hipótese de diferencial de alíquota, inciso 9. Para não deixar dúvidas sobre esta situação aqui, ainda foi inserido o parágrafo 6º, que diz o seguinte: utilizar-se-á, para os efeitos do inciso 9, a alíquota interestadual para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação do estado de origem e utilizar-se-á a alíquota interna do destinatário para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no estado de destino. Então, está claro que não pode ser aplicado as duas alíquotas sobre a mesma base de cálculo. Esses R$ 1.000 aqui, ó, eles têm 120 de imposto embutidos nele, por 12% da alíquota interestadual, sobre ele vai ser aplicada a alíquota interestadual. Não posso pegar esses R$ 1.000 e aplicar os 18%. Vou ter que fazer o seguinte, vou ter que retirar esse imposto de origem para embutir aí o imposto de destino. Paralelamente à resolução do caso prático, vamos estabelecer aqui a fórmula para usar em qualquer situação de diferencial de alíquota. Então, tá aqui, ó, vai ser a base de cálculo de destino, que nós vamos já finalizar aqui o entendimento dela, vezes a alíquota interna, menos o valor da operação, vezes a alíquota interestadual. Esse valor da operação, R$ 1.000 aqui no caso. Né? Então, vou colocar o valor da operação menos R$ 120, que é o ICMS de origem. Isso aqui vai dar 880. Esse 880 aqui é o valor de venda que foi contabilizado, que foi estipulado pelo contribuinte originário antes de embutir o ICMS nele. Então, é a partir desse valor aqui que nós vamos formar a base de cálculo de destino, incluindo 18% nele. E para isso, vamos usar a regra básica de razão e proporção. Esse 880 corresponde não à base de cálculo total, mas apenas a 82% dela, porque a base de cálculo total será os 100%, contemplando também os 18% de TMS. Vamos colocar esses percentuais na forma decimal. Aqui continuamos tendo 82 centésimos, 82% e 100%, que corresponde a 1. Como estamos tratando com frações, denominador 1 não precisa colocar. Logo, eu encontro a base de cálculo final do destino só dividindo o 880 por 0,82. Para colocar aqui na fórmula, a gente coloca assim, ó, é 100% ou 1 menos a alíquota intra, ou 0,18. Aí eu encontro 0,82. E agora é só fazer a divisão. 880 dividido por 0,82, eu vou ter 1.073,17. E aqui eu tenho a diferença de alíquota com base de cálculo dupla. 18% menos 12%, só que cada alíquota aplicada na sua respectiva base de cálculo, onde o imposto foi embutido. Esse 1.073 são os 880 com 18% embutido nele. E esses R$ 1.000 são os 880 com 12% embutido nele. Então, agora, basta calcular aqui, 18% de 1.073, 193,17. E R$ 1.000 vezes 12%, R$ 120, que aliás já estava destacado aqui. Então, nós temos aqui o débito para o estado de destino, menos o crédito, que é o que foi pago para o estado de origem. Então, o diferencial de alíquota devido ao estado destinatário será de R$ 73,17. Esta fórmula aqui, que acabamos de deduzir com base nos princípios e normas gerais do ICMS,
Ela foi estabelecida pela primeira vez pelo CONFAS em 2017 para o cálculo do diferencial de alíquota nas situações envolvendo mercadorias sujeitas à substituição tributária. E com os esclarecimentos feitos agora com a Lei Complementar 190 de 2022, ela deve ser usada para o cálculo do diferencial de alíquota e quaisquer mercadorias. Agora precisamos fazer uma ressalva em relação às legislações estaduais. Pode ser que o legislador local, ao transpor as normas gerais para os regulamentos estaduais, entenda que o cálculo deve ser feito de outra forma. Escrever algo desse tipo aqui, ó. O ICMS devido, no caso do diferencial de alíquota, será o valor resultante da aplicação sobre a base de cálculo de destino do percentual equivalente à diferença da alíquota interna e interestadual, independentemente, importante aqui, ó, independentemente do valor do ICMS próprio destacado no documento fiscal. Seguindo o que diz um texto como esse aqui, a fórmula ficaria desse jeito aqui, né? Ó. Pegaria a base de cálculo de destino e aplicaria o percentual da diferença da alíquota interna e interestadual. Para exemplificar, como ficaria esse cálculo aqui? Ó? Ficaria 18 menos 12%. Conforme demonstrado agora há pouco, tanto faz aplicar 6% sobre a base de cálculo, como fazer separadamente. Logo, 18% dessa base de cálculo será 193,17. E 12% desta base de cálculo, claro, não será R$ 120, R$ 128,78. Observe que é um crédito fictício, pois o ICMS destacado na nota fiscal para o estado de origem foi apenas de R$ 120. Mas como colocado aqui no texto, esse crédito é independente do valor próprio destacado no documento fiscal. Como aumentou o crédito, isso vai fazer diminuir o valor do diferencial de alíquota a que o estado de destino efetivamente faria jus, né? Contudo, o que estiver descrito na norma estadual é o que vai acabar prevalecendo na prática. O ideal é que todos os estados alinhassem a forma de fazer esse cálculo. A melhor forma de fazer isso é com a fórmula já estabelecida pelo CONFAS. Bem, pessoal, era o que eu tinha a falar sobre o cálculo do diferencial de alíquota. Finalizo por aqui este vídeo. Até a próxima oportunidade.